Opa, fala moçada, tranquilo? Bom, eu estou aqui para fazer a explicação dos slides que nós trabalhamos em sala de aula sobre as potencialidades naturais do continente europeu. Nas últimas aulas nós trabalhamos sobre os aspectos físicos do continente, os aspectos relacionados aos aspectos naturais, na verdade, o relevo, a estrutura geológica, o clima, as formações vegetais, e hoje nós vamos falar das potencialidades naturais do continente, ok? O continente europeu, ele, apesar de não ser muito extenso, ele possui uma potencialidade muito bacana, porque ele conta com diferentes recursos naturais, tanto renováveis quanto não renováveis. E nós podemos destacar os minerais, os recursos minerais, os vários deles, como o carvão mineral, o petróleo, os minerais metálicos, como o ferro, prata, mercúrio, magnésio, zinco, níquel, chumbo, e todos eles, vocês podem estar observando aí no mapa a quantidade muito grande de recursos minerais e energéticos que possui no continente europeu. Bom, pessoal, a Rússia é de longe o país que mais se destaca nesses produtos naturais. Por quê? Porque por causa da sua extensão territorial, a Rússia tem mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. É a segunda do mundo em produção de petróleo e está entre as maiores do mundo na produção de carvão, de minério de ferro, de cobre, de gás natural e vários outros recursos que são aproveitados economicamente. Mesmo que esses produtos, pessoal, não sejam aí totalmente produzidos na parte europeia da Rússia. Mas a parte europeia da Rússia é aquela que mais comercializa esses produtos, não é verdade? Bom, pessoal, desse outro mapa aqui a gente consegue observar toda essa rota que é feita e a parte que mais é utilizada. Então, o petróleo e o gás natural são os produtos mais explorados pela Rússia e que daí faz parte de todo o PIB da Rússia, que é bem importante para a Rússia. Pessoal, outra região muito importante é essa região aqui do Mar do Norte, que é uma região muito abundante em petróleo, é uma região muito explorada por petróleo, e essa região é controlada pela Noruega e pelo Reino Unido. Por incrível que pareça, nós temos aí a nossa Petrobras que explora petróleo nessa região. O gás natural também é um produto bastante explorado na Europa, com destaque aí para a França, para o Reino Unido, para a Polônia, para os Países Baixos. Como vocês sabem, na geografia é interessante a gente saber onde fica no mapa. Por isso eu coloquei aqui a setinha mostrando onde fica a França, o Reino Unido, a Polônia e os Países Baixos, que para nós aqui é conhecido como Holanda. O carvão mineral, pessoal, também é um importante recurso. Foi o principal recurso energético da Revolução Industrial do século XVIII. E é muito produzido na Espanha, na Polônia, no Reino Unido, na Ucrânia, entre outros países. A energia nuclear também é extremamente importante, haja vista que boa parte dos países europeus tem pequena extensão territorial. E a energia nuclear, pessoal, ela consegue produzir uma grande quantidade de energia num espaço bastante pequeno. Então, desde o período pós-Segunda Guerra, ou seja, desde a década de 1950, que os países europeus vêm investindo em energia nuclear. E um destaque aí para a França, que é o país que possui o maior número de usinas ativas, com 59 reatores ativos. O grande problema, pessoal, é que em caso de acidente, os danos podem ser catastróficos. Nessa imagem aqui, eu coloquei duas imagens bem fortes, do acidente nuclear em Chernobyl, em 1986, e o mais recente, o acidente em Fukushima, no Japão. Por conta desses acidentes ou das consequências relacionadas ao acidente, quando vem a acontecer, a França vem iniciando um processo de desativação dos reatores nucleares. Não apenas a França, mas também os demais países europeus estão mudando a sua expectativa em relação à energia nuclear. O grande problema é que não pode ser só as termoelétricas,
à base de petróleo, de carvão ou de gás natural. É por isso, pessoal, que outros recursos renováveis, né, como a biomassa, os recursos biológicos, o vento, a água, o solo, né, a energia do sol, a energia das marés, a energia geotérmica, aquela que vem da estrutura geológica, todas elas também vêm sendo aproveitadas como recursos naturais, não é verdade? E é por isso que a gente vai entender um pouquinho desse contexto, não é verdade? Para começar, vamos relembrar o que são recursos renováveis. São recursos renováveis aqueles que estão à nossa disposição todo dia, como o vento, a luz do sol, a água, a força das marés, ou que nós possamos plantar e colher, como é o caso da biomassa, né? Os não renováveis, pessoal, é aqueles que demoram a idade geológica para serem renovados, né? O petróleo, o carvão, o gás, eles demoram em milhões de anos para poder, né, se renovar. Né? E uma coisa bastante interessante, pessoal, é que o homem ele tem modificado muito a estrutura da natureza. Nos últimos 50 anos, o homem modificou de forma assustadora a natureza. Seja com a necessidade de satisfazer o seu consumo por alimentos, por água, por madeira ou por combustível, na verdade, ou seja mesmo pelo lucro desenfreado. A questão do capitalismo. E uma coisa interessante que eu vivo repetindo nas minhas aulas é que o nosso planeta não tem outro de estepe. Então, é necessário que a gente passe a investir em recursos renováveis. E é por conta disso, pessoal, que o Parlamento Europeu, a Europa, como todos os países como um todo, vem tomando várias medidas para tentar conter esse avanço desenfreado, não é verdade? A questão da água mesmo, muito utilizada na agricultura, muito utilizada na indústria, vem se tornando um grave problema para muitos países europeus. Né? E também, pessoal, os rios muito poluídos, né? A poluição dos solos, a poluição dos aquíferos, ou seja, né? A poluição na Europa ela é muito forte e desde a Revolução Industrial. E como eu já citei para vocês, muitos governantes, muitos países, o próprio Parlamento Europeu vem tomando medidas, né? Algumas das medidas eu coloquei aqui nos slides, como por exemplo, o aumento do custo do metro cúbico da água, a preservação dos mananciais existentes, campanhas de conscientização, tudo isso, né, vem sendo uma máxima dentro do continente europeu para evitar o desperdício, para ter um consumo mais consciente. Gente, a água é extremamente importante. Não é que ela vai acabar, não. Nosso planeta é mais de 70% de água. A água não vai acabar. O que pode acabar, pessoal, é a oferta de água doce para as sociedades como um todo. Né? Então a gente precisa preservar, né, a água doce e a oferta dela para a população em geral. Pessoal, essa foi uma aula bem curtinha. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham aí lembrado das nossas explicações em sala de aula. Né? E agora nós estamos encerrando esse capítulo 1 sobre as características naturais do continente europeu. E vamos resolver agora, pessoal, nas próximas aulas, os exercícios desse capítulo, beleza? Valeu, gente, fiquem com Deus e até a próxima.